crise nas universidades federais brasileiras, com certeza, não começou este ano. Mas também, com certeza, se agravou muito com os cortes promovidos no orçamento da educação em função do ajuste fiscal. Problemas com o pagamento de funcionários e contratos de prestação de serviço têm provocado suspensão de aulas e greves por todo o país. Muitas universidades públicas têm contornado, pelo menos parcialmente, esses problemas, promovendo cursos abertos à comunidade de não alunos e cobrando por eles. A Câmara dos Deputados estuda uma proposta que institucionaliza esse procedimento, reconhecendo e regulamentando a cobrança por cursos de pós-graduação lato sensu. O Brasil em Debate vai discutir o tema com o autor da proposta, o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, e com o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Deputado Alex Canziani, qual a sua intenção ao propor que as universidades possam oficialmente fazer isso? A BIM, na verdade, já oferecem isso. Se nós pegarmos universidades públicas, tanto estaduais como federais, elas já ofertam cursos lato sensu, ou seja, MBAs ou pós-especializações, oferece isso e cobram, algumas cobram. Algumas universidades cobram determinados cursos e não cobram outros. Algumas universidades não cobram nenhum curso e universidades que cobram todos eles. Isso, além de ter sido uma oportunidade para que essas universidades possam ter um valor, seja para remunerar os professores, como seja também para melhorar a infraestrutura das escolas, das universidades, e tem sido muito importante para o desenvolvimento das universidades. O que acontece? Então, mas está acontecendo, por que você apresentou essa proposta? Exatamente porque, pelo texto que está na Constituição hoje, dá dúvidas se as universidades poderiam cobrar isso ou não. Inclusive, o Ministério Público tem entrado com ações, existe uma ação, inclusive, no Supremo Tribunal, dizendo que, pelo texto da Constituição, isso não pode ser cobrado. É por isso que nós apresentamos essa proposta. Ela vem para atender a uma realidade que as universidades vivem. Nós estamos acompanhando, e você mesmo citava, a dificuldade que as universidades estão. E, na minha visão, nós temos que buscar caminhos para que a universidade possa ter outras fontes de renda, como vem sendo através desses cursos de pós-graduações em todo o Brasil. Deputado Sérgio Vidigal, qual a sua opinião sobre essa proposta? Em primeiro lugar, eu quero colocar que eu não sou totalmente contrário à proposta de emenda constitucional do deputado Alex. O que nós começamos agora, implantamos uma comissão especial e começa a fazer alguns questionamentos. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque com a preocupação que a gente tem com a garantia do ensino público nas instituições públicas, um dos questionamentos que nós temos, primeiro, que, como disse o deputado Alex, isso já vem acontecendo através das fundações que as universidades têm. E a preocupação que a gente tem é que uma exceção não vire regra. Por exemplo, os custos de extensão. Os custos de extensão, eu entendo que é um valor social, uma responsabilidade social que a universidade tem ao oferecê-lo. Em relação à especialização, eu também gostaria de sugerir ao relator que, quando se tratasse de profissionais da educação pública ou profissionais da saúde pública, não pudesse haver qualquer tipo de cobrança. Então, assim, nós estamos numa fase de debate, eu tenho uma preocupação muito grande, porque é um país que não tem cuidado ainda muito bem da sua educação, da sua educação básica, porque se a gente vai observar, a grande parte das vagas das universidades públicas são ocupadas por alunos que estudaram nas escolas privadas, e a prova aí está as notas do Enem. Então, por essa razão é que eu tenho feito o debate, mas não sou totalmente contra a proposta do deputado Alex, até porque ele já existe nas universidades. Então, deputado Canziani, qual a garantia de que essa cobrança, com essa permissão expressa na Constituição, não vá se generalizar antes que se complete essa discussão? Essa é uma discussão no Parlamento, se as universidades devem ou não cobrar, Perfeito. Primeiro, dizer que eu tenho acompanhado os debates, o deputado Sérgio Vidigal tem tido uma atuação muito forte, muito importante no sentido de poder discutir essa matéria, até porque, pela sua capacidade, ex-prefeito, o deputado mais votado do Espírito Santo, inclusive, e ele, sem dúvida, traz uma bagagem muito grande para essa discussão. Agora, Vânia, o que é que eu vejo nesse sentido?
nós estamos colocando na proposta, e obviamente caberá ao deputado Kleber Verde, que é o nosso relator, o próprio deputado Pedro Fernandes, que é o presidente da comissão, e a comissão como um todo, avaliar o melhor texto. O texto que nós colocamos é o seguinte, deixando claro, é público e gratuito a educação superior na sua graduação, mestrado e doutorado. Então, isso não se altera. E que se permite essa cobrança. Agora, do mesmo jeito que acontece hoje, nós temos universidades que não cobram por pós, principalmente quando são da área da educação, quando da área da saúde. Isso não vai alterar nada. Cada universidade vai poder ver aquilo que seja mais adequado para a sociedade. Ora, muitas vezes um curso de pós, quem que faz esse curso de pós? São profissionais que já estão no mercado e com essa pós ele agrega ao seu currículo e agrega inclusive uma melhor renda. Ele galga novos postos, inclusive na própria empresa que ele está. Então é importante. Por que ele não pode pagar por isso? Por que ele não pode ajudar a universidade? Por que ele não pode fazer com que... Eu vi isso no Rio de Janeiro, eu fui visitar a Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu vi lá a diferença das aulas, dos blocos que tem pós, que tem ar-condicionado, que tem estrutura muito melhor, dos blocos que não tem, completamente depredados, em função da própria situação que está. A minha filha, por exemplo, Vânia, ela estuda em 2 universidades, uma pública e uma privada. E ela fala, pai, eu sei quando eu estou na aula, na sala, que tem pós-graduação. É que exatamente com uma melhor estrutura. Então, eu acredito que esses cursos de pós, na verdade, estão ajudando as universidades. Ajuda na remuneração do professor, ajuda na melhoria da infraestrutura da escola. Faz-se novos laboratórios. Eu vi lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro laboratórios que estão se viabilizando através desse pagamento. E é óbvio, cada universidade vai dizer aquilo que vai cobrar. Nós não vamos obrigar, não, a partir da promulgação dessa emenda, se for aprovada, nós vamos cobrar todos. Não, da mesma forma. Hoje tem universidade que cobra, tem universidade que não cobra. Nós só não queremos impedir aquelas que cobram tenham essa renda, que é importante para os cursos de pós, mas é importante para a sociedade e para a universidade como um todo. Existe uma questão que é a da... Em função da diminuição das verbas para as universidades, muitas universidades, você falou exatamente das estaduais, eu estou me lembrando aqui da Universidade de São Paulo, criaram fundações que viabilizam esses cursos, que viabilizam pesquisas, né? A universidade começa a fazer pesquisas direcionadas para determinados setores da indústria ou da economia. O senhor acredita que isso, deputado Sérgio Vidigal, que isso pode alterar o caráter público da universidade? Quer dizer, ela parar de direcionar seus esforços para uma formação mais científica, mais ampla, universalista, para trabalhar diretamente para o mercado? Que essa é uma pergunta que exatamente essas dúvidas que eu tenho, né? O deputado Alex foi muito transparente quando ele diz em relação a que já oferecem esses cursos para os trabalhadores da educação, da saúde, né? Mas a preocupação que a gente tem é que a partir do momento onde você não deixa claro isso na legislação, é que daqui a pouco possa estar cobrando. Hoje o aluno do setor público, o aluno da população de renda menor, ele já tem financiamento do FES, daqui a pouco tem que fazer outro financiamento para fazer um curso de especialização. Então a preocupação nossa é exatamente que a lei deixe mais claro. Por exemplo, eu defendo que se crie uma cota para gratuidade, né? Até por causa do perfil do aluno que vai buscar o curso, né? Porque quem faz especialização não é somente alunos que têm condições financeiras para pagar, né? Nós temos alunos também que não têm condições financeiras. Então, e a preocupação minha é que o ensino público, ele daqui a pouco começa no processo de privatização, apesar que eu fico muito triste quando vejo o governo federal, que está escrito pátria educadora, não priorizar, né, a educação. E a gente sabe que quantos recursos vão embora pelo ralo, né, o país, né, investe equivocadamente. E é lógico, evidentemente, que a minha maior preocupação hoje é com a educação básica, né? Eu creio que o país, hoje nós estamos tramitando um projeto na Câmara que é sobre a federalização da educação. Eu sei que é uma proposta complexa, né? Mas se você olhar o objetivo da proposta, ela está correta, porque você vai pegar as escolas federais, a avaliação do Enem são melhores, né? O aluno tem mais facilidade de passar numa universidade pública. Então, por essa razão que eu tenho tido alguns questionamentos, até porque o caput do artigo 207 da Constituição Federal,
ele fala muito na questão da garantia da educação e na pesquisa, né? Então, por essa razão que eu estou estudando, estou analisando e gostaria de apresentar algumas sugestões ao nosso relator, que é o Kleber, né? Deputado Alex Canziani, e o senhor, como é que o senhor vê essa questão de as universidades cada vez mais para se viabilizar, né, independente da questão só dos cursos, né, que é uma das saídas, essa questão de direcionar as suas linhas de pesquisa para determinados setores que podem financiar, que financiam essas pesquisas. Como é que o senhor vê essa... Será que é ruim isso? Eu acho que é bom. Não sei, é a pergunta. Eu acho que é bom. Olha, a universidade tem que estar afinada com aquilo que a sociedade precisa. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma palestra do diretor do Senai, Rafael Lucchesi, e ele trazia um dado interessante. 90% dos pesquisadores das universidades americanas e europeias, eles fazem a pesquisa dentro da indústria, dentro da empresa, para poder desenvolver o que? Novos processos, novos projetos, novos produtos, que isso vai agregar a empresa, agrega a universidade e agrega a sociedade como um todo. Ao passo que o Brasil é o contrário, 90% está dentro da academia. Eu acho que a academia precisa se aproximar mais da sociedade. Nós precisamos ter mais a participação nas indústrias, nas empresas, trazendo a inovação e fazendo com que isso aconteça e que gere mais produtos, gere mais processos, gere mais oportunidades para a sociedade como um todo. Então, eu sou francamente favorável a isso. Eu acho que nós temos que aproximar cada vez mais. E eu concordo também com a própria posição do deputado Sérgio Vidigal, quando ele fala com relação, olha, nós precisamos ver o seguinte, mas todo mundo pode pagar. Eu acho que a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro já tem essa preocupação. Tem um percentual que eles dão de bolsas. E é isso que permite a cobrança. O que eu temo, o que vai acontecer se nós não deixarmos e o Supremo declarar que é inconstitucional a cobrança? Olha, as universidades vão ofertar isso gratuitamente. Não, sabe o que vai acontecer, Vânia? Vão acabar. As universidades não vão poder ofertar. E quem vai perder? Perde a sociedade como um todo, perde as empresas, porque não vão ter os seus profissionais mais qualificados, perde os profissionais que vão poder ter mais conhecimento e mais renda também. Eu acho que isso vai ser ruim para a sociedade como um todo. Então, eu acho que nós temos que aproximar, sim, cada vez mais a sociedade, a iniciativa privada, a indústria, a empresa das universidades. Bom, e a gente continua esse debate daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a possibilidade das universidades federais cobrarem por cursos de pós-graduação lato sensu com os deputados Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, e Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputados, a gente falou sobre uma coisa muito específica, que são os cursos de especialização, né, os que não visam a carreira acadêmica. Mas uma das discussões que se realiza aqui há alguns anos aqui no Congresso é a possibilidade da universidade pública cobrar de seus alunos. Seja cobrar dos alunos que têm possibilidade, cobrar proporcionalmente à capacidade de renda da família, ou cobrar de maneira generalizada, enfim, de conseguir uma solução para uma crise que é um pouco generalizada. O que o senhor acha, deputado Sérgio Vidigal? Olha, esse é assunto mais polêmico ainda, né? Eu creio, o deputado Alex falou sobre a questão dos países como Estados Unidos, em relação a universidades públicas, né, do pagamento, né, dos cursos, mas é bom lembrar que nesse país a educação básica é uma outra qualidade, é um outro tipo de investimento, né? E qual a preocupação que eu tenho em relação a essa questão da cobrança em si? É ter uns cursos de pós-graduação excepcionais e ter uma precarização nos cursos de graduação em si. Essa é a preocupação que eu tenho. E, evidentemente, eu acho que esse é um tema muito polêmico. Eu, particularmente, não tenho condição de expressar nesse momento, até porque a gente defende escola de qualidade e defende escola pública de qualidade, né? E sei muito bem que existem muitos alunos que estão na rede pública, das universidades públicas, que têm condições, né? Mas a preocupação que a gente tem é que a gente também gostaria de dar as mesmas condições para aquele que estuda nas escolas públicas da educação básica. Essa é a preocupação maior que eu tenho nesse momento.
deputado Canziani? Olha, Vânia, você sabe que esse é um grande tabu e eu vejo que a sociedade e a Câmara, o Congresso como um todo, vai ter que se debruçar ainda. Não é a minha proposta hoje, mas essa discussão nós temos que fazer. Será que o Brasil tem condições de dar uma universidade pública gratuita para todos? Eu citava o caso da minha filha, por exemplo. Minha filha paga, eu pago numa universidade e na outra é de graça. Será que eu não posso pagar para as duas, então? Eu posso pagar. Deveria pagar pelas duas, na minha visão. Então, eu acho que a universidade tem que ser de graça para quem não pode pagar. Quem pode pagar tem que pagar. Por que não? Ora, por que nós não podemos usar esse dinheiro para poder melhorar a infraestrutura das escolas? Por que nós não podemos ter mais laboratórios? O que nós estamos vendo? Está acontecendo um sucateamento das universidades por falta de dinheiro, por falta de condições de manter essas instituições. Se nós tínhamos, alguns anos atrás, a universidade pública era muito melhor do que a universidade privada, hoje nós já estamos tendo essa diminuição. E universidades privadas hoje estão já competindo com algumas universidades públicas, algumas até melhor já. Então, na minha visão, nós temos que dar a escola gratuita para quem não pode pagar. Não tem o porquê você pegar uma pessoa, como dizia o próprio deputado Sérgio Vidigal, que estudou a vida inteira numa escola privada, como meus filhos estudam a vida inteira numa escola privada e passar numa escola pública, depois de uma universidade pública e não pagar. Ora, se eu paguei a vida inteira, por que eu não pago também na universidade? Por que o filho do trabalhador, esse sim, estuda na escola pública a vida inteira e depois ele não consegue entrar numa universidade pública, ele vai para uma universidade privada. E aí ele tem que fazer o FIES, ou às vezes consegue o ProUni, ou ele tem que pagar. Eu acho que isso é injusto, isso não é correto com a sociedade brasileira. Então, eu acho que esse é um debate que vai pegar fogo o dia que nós fizermos aqui. Eu apresentei no mandato passado até uma PEC, que acabou sendo, foi arquivada, porque não passou na admissibilidade. Mas eu acredito o seguinte, que esse debate nós vamos ter que ter no Brasil. Até que ponto? E quantos países hoje? Você pega nos Estados Unidos, universidades públicas que cobram. Você pega na Europa, você pega no Chile, por exemplo. Nós tivemos há poucos dias atrás o presidente da Câmara do Chile visitando aqui a Câmara dos Deputados, visitando o presidente Eduardo Cunha. E ele dizia, olha, a grande discussão hoje no Chile é a reforma educacional. E no almoço eu conversava com ele, inclusive, e pedia mais detalhes. E aí, hoje eles cobram lá. Só que está uma grande, a Bachelet, que é de esquerda, está um grande debate, como é que eles vão poder manter essas universidades. Então, se for gratuita, todas elas. Então, eu acredito o seguinte, nós vamos ter que fazer esse debate e eu acredito que seja justo com a sociedade brasileira, quem pode pagar, pague. Deputado Sérgio Vidigal, o senhor citou essa questão da possibilidade de esses cursos que são pagos drenarem os recursos da universidade, os recursos intelectuais, você ter cursos melhores nas áreas que são pagas, um questionamento que se faz também na área de saúde, né, quando a gente tem privatização de algumas áreas. Mas o senhor também não acredita que, aliviando um pouco a conta das universidades públicas, esse dinheiro pode ser melhor investido no ensino básico? Olha, se a gente tivesse convicção que isso fosse acontecer, era um caso para se estudar. Apesar que o que precisa do ensino básico, investimento, é imensamente maior do que a expectativa que se vai ter de receita ao cobrar esses cursos. O deputado Alex, ele cita alguns exemplos que eu tenho acompanhado, mas é bom lembrar que os Estados Unidos, né, o investimento dele por aluno da educação básica ao ensino superior são $15 mil ano. Né? No Brasil, são $3 mil ano. Né? Se você pegar o próprio Chile, o investimento do Chile na educação básica, e somando básico e nível superior, ele passa de $6 mil ano. Então, a gente observa que a preocupação que a gente tem nesse momento é que o governo abandone de vez a discussão em relação à qualidade da educação básica desse país. Deputado Alex, qual a garantia de que não vai acontecer isso que o deputado Sérgio teme? E essa que deve ser a prioridade que nós temos que dar. E eu tenho falado isso, falei outro dia para o ministro, no PNE, nós temos que dar prioridade absoluta para a educação básica. Esse é o fundamental. É isso que nós vamos ter com que o jovem possa depois chegar a uma escola de qualidade no ensino superior, se ele tiver uma boa educação. Esse deve ser, na minha visão, né, e eu discuto isso também, a questão do PNE. Eu acho que quem tem 20 metas não tem nenhuma. Nós tínhamos que ter 3, 5 metas para que ao longo de 10 anos a gente pudesse atingir.
Agora, aquilo que você comentava com o deputado Sérgio Vidigal, eu acho que é o contrário. Quando você tem a pós-graduação paga, ela está ajudando a graduação. Por quê? Melhora a infraestrutura das salas, melhora os laboratórios. Porque quem está pagando para poder fazer o curso de pós-graduação, ele quer laboratório de qualidade, ele está pagando por isso. E esse laboratório acaba ajudando a graduação, acaba valorizando o próprio professor que está na graduação e muitas vezes ele não tem os equipamentos. E não é de ouvir falar, eu vi isso na prática, eu vi lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro que eu visitei. Então, os laboratórios estão ajudando a melhorar a qualidade da graduação. Porque você está dando melhores instrumentos para que o professor trabalhe, para que o aluno tenha mais conforto, tenha mais condições para poder estudar. Equipamentos, computadores, tudo está sendo viabilizado através do pagamento das pós-graduações. Deputado Sérgio Vidigal, o Brasil tem destinado, não sei se suficientes, mas recursos para as universidades públicas, tem os programas de financiamento para a universidade, e como o senhor aponta, talvez falte investimento no ensino básico, no ensino médio. A gente não estimula demais o acesso, quer dizer, a universidade precisa ser para todo mundo precisa fazer. Será que o investimento em cursos técnicos, em outro tipo de cursos, não aliviaria também essa pressão sobre a universidade? Existe uma supervalorização da universidade no Brasil? Olha, primeiro eu quero colocar que a preocupação que a gente tem quando você toca a questão da educação básica, né? E, evidentemente, se você observar a qualidade do ensino da educação básica no Brasil e do ensino superior, é incomparável, né? É só pegar os estudos federais do país, né? Com o ensino médio das escolas públicas, né? Você vai ver que é uma diferença muito grande. Eu sei que o governo tem alocado mais investimentos para o ensino superior, tem até questionado isso, né? Até porque o FIES também não é investimento, o FIES é um empréstimo, né? Depois ele retorna ao governo. Mas a preocupação que eu tenho hoje maior é que o governo federal, ele terceirizou a educação básica, deixou por conta de municípios e estados para dar uma educação básica de qualidade. Nós não temos um sistema nacional de educação, de avaliação da educação básica no país. Cada município tem uma educação básica com qualidade diferente, né? Até porque cada um tem uma condição diferenciada para poder pagar o bom salário do professor, para ter uma boa infraestrutura, para ter mais conforto para os alunos. Eu creio até que, eu disse esse dia que o governo federal ele se focou muito no ensino superior, né? E esqueceu de debater mais a educação básica desse país, porque os números são muito ruins, né? Um país que o aluno está no terceiro ano e 51% não sabe corretamente a leitura, né? Um país que tem 15% dos alunos que estão no ensino fundamental com a idade de estar no ensino médio, né? Um país que tem escolas que chega a quase 70% de reprovação. Então, eu acho que é um debate importante. Agora, o governo, ele realmente, eu concordo plenamente, eu creio que essa questão do ensino superior, apesar que é um discurso muito complexo, né? Para a gente fazer nesse momento, né? De que, de repente, quem pode pagar deveria pagar, lógico, mas nós temos que dar condições para quem não pode pagar possa entrar, né? Essa é a preocupação que nós temos nesse momento. O senhor apontou, as universidades públicas são o que tem de melhor na área de universidades do Brasil, mesmo que algumas privadas estejam se aproximando muito. E a escola pública é uma escola que parece ter pior qualidade, nas avaliações ela mostra pior qualidade do que as escolas privadas. Realmente é uma inversão. Bom, esse debate continua. Muito obrigada, deputado Alex Canziani. Muito obrigada, deputado Sérgio Vidigal. O Brasil em Debate termina aqui. A gente vai continuar esse debate em diversos outros programas, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.